Não é incomum que no agro as empresas passem de avô para o pai, do pai para o filho. Essa sucessão nas empresas é o assunto que nós vamos debater hoje aqui no MacCast AgroMais, direto de Castro, Parque Tecnológico AgroLeite. Mas isso depois da vinheta. Roda! Olha que legal, desde 2023 o Mackenzie está presente aqui em Castro, no Parque Tecnológico AgroLeite. Na verdade em Castro porque no sul do Brasil nós temos uma presença do Instituto Cristão Mackenzie agora, também do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie e da FEMPAR, a nossa Faculdade de Medicina aqui do Paraná. Então o Mackenzie colocou os dois pés e a partir deste ano colocou mesmo não só os dois pés, mas uma casa aqui permanente no Parque Tecnológico AgroLeite aqui em Castro, a mais ou menos 2 horas de Curitiba. E hoje nós estamos recebendo aqui, com um grande privilégio, o representante do grupo Coelp, que é o Eric Petter. Tudo bem, Eric? Tudo bem, bom dia. Obrigado por você ter vindo aqui na nossa casa. O Eric vai falar um pouquinho sobre essa questão da sucessão familiar nas empresas do agronegócio, porque ele viveu isso, vive isso e é um grande entusiasta do investimento nos jovens talentos para o agro, porque ele foi fruto disso também. Então a gente vai conhecer um pouquinho a história do Eric. Eric, me fala um pouquinho da tua família aí, vocês são daqui de Castro, me conta. Não, positivo. Voltando um pouco atrás, meu pai é holandês, nascido na Holanda, ele veio com os pais deles já nesse espírito empreendedor, inovador, de mudança. Ele veio acho que com 7 anos de idade e aqui eles já encontraram a colônia Castrolanda, já formado fazia alguns anos, e aqui iniciaram uma nova vida, foram desenvolvendo, e ele foi sócio dos irmãos deles por um tempo, né? Depois fizeram uma divisão entre eles, ele ficou sócio com 2 irmãos, depois separaram e tal, e daí em 98 eles decidiram separar a sociedade e ali surgiu o Grupo Coelp. E desde sempre, que nem eu sempre falo essa máxima que é tão comum para mim, se me perguntam quando que eu comecei a trabalhar, eu não sei responder. Porque desde novo o meu pai sempre foi envolvendo eu e o meu irmão também nas atividades do grupo e assim, não somente no trabalho, como na gestão, no aprendizado, como funcionam as coisas. Então assim, uma coisa assim que aconteceu natural, aconteceu natural assim, né? Ele proporcionou isso para nós. Faz muito parte e é muito forte isso em nós, e eu tenho 3 filhos, o mais velho com 15 anos, então já está entrando desse mesmo jeito, que as férias dele ele vai para a fazenda e lá ele fica, então assim, é algo que acontece natural, Sim. Sabe, é natural isso, e a gente vê isso no agro muito forte, né, de uma maneira geral, essa sucessão, né, entre as gerações. E hoje na Coelp nós somos em 4 sócios, 2 gerações e logo batendo na porta aí a 3ª geração já que está sendo preparada para isso. Meus filhos e sobrinhos. Olha só, se você ficou curioso sobre a história da Castrolanda, dá uma olhada nos nossos episódios anteriores, aí você vai achar a entrevista com o Richard Borg, que foi um dos fundadores. Ele conta toda a história dessa parceria, da vinda dos holandeses, é muito interessante. Fica aí a dica para você. Agora, cara, o Grupo Coelp, o que ele faz hoje? Qual que é o negócio, core business principal do grupo? É o agro, certo? Então, a agricultura, pecuária de corte, produção de sementes. A gente tem alguns outros empreendimentos também, mas vamos dizer assim, quase todos, participações em empresas, revendas de máquinas agrícolas. Então, assim, direto e indiretamente ligado ao agro. Várias ecossistema atividades, quase como um todo. Assim, muito forte na nossa região, né? A nossa matriz é aqui em Castro, mas a gente desenvolve atividades aqui na região dos Campos Gerais como um todo, alguma coisa fora também em outros estados, mas o forte mesmo, assim, o foco é aqui na nossa região. Agora, aqui na região o forte é leite, né? O cultivo e a cultura do leite, mas as pessoas podem não saber que existe um ecossistema que precisa alimentar toda a cadeia. Conta pra gente que ecossistema é esse e por que a Coelp é importante nisso? A Coelp é um belo exemplo disso. Nós não desenvolvemos atividade de pecuária de leite, mas eu sou totalmente envolvido.
primeiro ponto, produção de sementes. Nós focamos o nosso negócio sementes e produção de sementes de clima temperado, forrageiras de clima temperados, basicamente aveias, azeveia e ervilhas, que os nossos clientes, principais clientes, são os pecuaristas de leite. Então a gente começa no primeiro ponto da cadeia, que é a produção de alimento. Certo? Alimento para os animais. Os animais. Então, produzindo semente para eles fazerem as pastagens e fornecer aos animais. Produzimos comida para secar de alguma maneira geral, assim também para fornecer para leiteiros. A gente tem a pecuária de corte, mas nesse ponto a gente também fornece para leiteiros. E estamos participando na ponto final, num item que vem crescendo bastante, já é muito difundido em outros países como Estados Unidos, por exemplo, que é muito forte na cadeia do leite, que é o beef on dairy, que é a cruza do animal corte com o leite, com o objetivo da produção de carne. Então, no nosso confinamento, que o nosso negócio é pecuária de corte, 20% dos animais já são beef on dairy, que nós estamos estudando, desenvolvendo. Qual que é o nome? Desculpa. Beef on dairy, que é a cruza entre um animal corte, um Angus, alguma outra raça, que a especialidade é a produção de carne, com a vaca holandesa. E qual que é o benefício disso? 2 pontos. Hoje, vamos dizer assim, hoje, o objetivo do animal leiteiro é fêmea, para produzir leite. Então, o macho é muito pouco valorizado. Em rebanhos estáveis, o que normalmente os pecuaristas querem? Acelerar o melhoramento genético. Então, eles fazem a multiplicação usando o semi-sexado de fêmea ou produção de embrião dos animais geneticamente superiores, mas as fêmeas precisam continuar emprenhando para produzir leite, né? É o ciclo natural da fêmea. E esse animal que ele não quer multiplicar geneticamente e continuar reproduzindo porque tem algo melhor dentro da propriedade, ele insemina ela com sêmen de corte. Então vai produzir tanto macho quanto fêmea, e esses animais é destinado para recria, engorda e para o abate, para a produção de carne. É um modelo assim amplamente difundido no mercado americano. Já se você pegar o mercado americano, ele funciona um pouquinho diferente. A carne é classificada pela qualidade, então 2/3 da carne prime lá que o USDA classifica tem sangue de animal, de holandês, de animal de leite, vamos dizer, na carne. Então é muito forte isso lá. Então a mesma vaca ela pode dar um macho para corte e uma fêmea para leite. Perfeitamente. Caramba. Então, assim, isso está começando, de certa forma, assim, na nossa região, assim, junto com a cooperativa Caçulândia, a gente tem feito algumas avaliações, alguns testes, e a gente está sendo pioneiro na terminação desses animais. Então, a gente tem parceiros, recebe esses animais recriados e desmamados das propriedades leiteiras e está fazendo a terminação e o abate, junto com a cooperativa de carnes, do qual a gente é sócio também. Está sendo validado a qualidade do produto da carne e vai muito bem. Cara, que loucura isso. Então, assim, o animal ainda tem uma validade, vamos dizer assim, né? Uma validade ainda muito maior, né? Do que só ser uma vaca de leite, né? Exatamente. Que loucura. Nossa, viu? As coisas vão mudando, vão difundindo, vão melhorando, aperfeiçoando cada vez mais, né? Agora, na tua vida pessoal, como é que foi a história de... Você falou que, não lembro de quando eu comecei a trabalhar, mas teve algum momento que a empresa que era do teu pai, de repente, não, agora eu vou gerir aqui e tal. Como é que foi essa passagem? Foi muito gradativo. Foi assim, não teve um dia, tá aqui a chave. Não, foi muito gradativo, assim, como eu te falei, assim, eu comecei vamos dizer, eu sempre participava, mas eu comecei a participar mais ativamente quando eu fui estudar no Colégio Instituto Cristão, né, hoje em Mackenzie, em 99, eu estudei lá de 99 a 2001, então eu comecei a aprender, já comecei a levar para a nossa propriedade. Então, assim, foi muito dinâmico, não era só um aprendizado sem sentido, ou melhor dizendo, sem colocar em prática no momento. Tipo, esperar terminar, formar para daí ir lá. Era ao mesmo tempo, eu aprendi alguma coisa, via alguma coisa, então isso começou no ensino médio, no Instituto Cristão, e estendeu até a faculdade. Muitas das atividades que a gente tem hoje lá... Você fez qual curso? Agronomia, na PUC, muito das atividades que a gente tem dentro do grupo hoje foi despertado interesse em mim dentro do colégio agrícola ou da faculdade. Eu acabei reflorestamento, é um exemplo. Me interessei pela atividade, vi que nós tínhamos algumas propriedades que tinham aptidão para essa atividade, levei a ideia para a família, montamos um projeto e começamos. Então, produção de sementes também foi alguma coisa assim, intensificação da pecuária de corte também, sair do modelo tradicional para ir para o modelo altamente intensificado também, de alguma forma veio
do meu estudo ou do despertar disso dentro. Então isso foi nas escadinhas. Então já desde o ensino, quando eu estava em formação, eu já fui colocando em prática e automaticamente quando eu finalizei a faculdade, eu fui morar fora alguns meses, quase 7, 8 meses, não lembro exatamente. Fui trabalhar na Austrália e na Nova Zelândia. Fui ali para fazer um período de aprendizado, né, algo a mais, e de lá eu voltei e nunca mais parei. Já entrei trabalhando e foi E assim. os seus sócios são seus irmãos, não? E eu tenho os sócios, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Somos 4 sócios. Olha só. E assim, é interessante porque trabalhar em família é desafiador. Então, eu imagino. Então, assim, ao mesmo tempo que é prazeroso, é desafiador, e a gente tenta ao máximo manter o momento sócio e o momento família. Consegue? Eu brinco, cara, é difícil, mas é possível. Eu brinco, às vezes a gente está em alguma reunião com meu pai ali, a gente às vezes tem muita divergência de opinião, o que é saudável numa sociedade, sabe? Às vezes a discussão engrossa, fica acalorada e tudo mais, finalizou a reunião, agora é pai e filho, vamos ali, vamos lá em casa, vamos não sei o quê, sim, sabe? Sim. Mas não é muito fácil. Imagino. Confesso mas a gente teve esse aprendizado ao longo do tempo e hoje eu digo que nós 4 sabemos separar bem esse momento sócio de pai, irmão e filho, né? Então a gente aprendeu ao longo do tempo com isso. Olha, nós estamos aqui no sobrado do Mackenzie, dentro do Parque Tecnológico do AgroLeite, porque a partir de agora o Mackenzie está com um hub tecnológico do agro, né? Então a gente, a partir dessa data aqui, de junho, julho, agosto de 2026, nós estamos entrando com os 2 pés no agro, como eu disse no início. E nós estamos, a partir disso, investindo também nessa formação do agricultor, fazendo um caminho de mão dupla. A gente entrando com 155 anos de conhecimento e no Brasil com educação, mas sem saber muito bem falar a língua do agro. Enquanto o agro está trazendo para a gente essa linguagem, está trazendo para a gente essa cultura toda. Queria te perguntar o seguinte, Eric, qual que é a importância dessa parceria Mackenzie, ou de uma universidade como o Mackenzie aqui na AgroLeite, aqui para a região, e no investimento da educação contínua para o profissional da agropecuária? Eu vejo assim, a nossa região ela é altamente tecnificada, desenvolvida, né? O que tem de tecnologia de ponta está aqui, né? Principalmente na atividade leiteira, né? Que é a atividade base da nossa região. E, logicamente, uma propriedade, uma fazenda, uma leiteria, um colégio, uma faculdade, depende de pessoas. Sim. As pessoas movem tudo. Né? A gente está numa era de muita discussão com o IA aqui, como que vai substituir ou não algumas atividades, o ser humano em algumas atividades ou outras, mas assim, primeiro é o ser humano. Sim. E eu acho que assim, essa proximidade assim, de uma instituição como a Mackenzie, né, que tem uma tradição como tem, e participando da formação de pessoas, né, eu acho que vem muito de encontro com uma necessidade não só da nossa região, mas do agro como um todo, que a gente precisa, assim, sabe aquela máxima que o pessoal acha que, assim, que quem trabalha com o agro é quem tem pouco conhecimento, cara, é muito pelo contrário. Sim. O povo, às vezes, da cidade grande, imagina que é o peãozão, o capiauzão, tem ainda aquela isso, né? Não existe mais isso. A tecnologia que a gente usa, eu falo assim, um trator, uma colhedeira na propriedade tem mais tecnologia do que o carro que a gente anda. O operador precisa ter conhecimento para isso. Sim. Então, as pessoas que estão envolvidas, que as nossas atividades altamente tecnificadas, mudou o perfil delas. Sim. Então, elas precisam se desenvolver, elas precisam ter mais conhecimento. E a gente precisa de parceiros que tragam essa possibilidade e proporcionem esse nivelamento diferente de conhecimento de pessoas que fazem parte das instituições, das empresas no agro. Não é mais um bando de peãozão, no bom sentido, falando, reunido, desenvolvendo uma atividade braçal. Não, é muito mais intelectual. Então o agro está muito mais forte e avançado nesse ponto, sabe? Sim, e eu acho que isso é até legal para tirar esse mito mesmo, totalmente, né? Porque isso e não é de agora. Não, já faz muito tempo que o cara do agro... Porque assim, vamos ser sinceros, o agro, ele tem muito preconceito
em relação ao mercado. Sim. Mas é o agro que move esse Brasil, no fim das contas. Não, Nós somos ponta nisso. E eu acho que esse preconceito vem pela falta de conhecimento, sabe? Porque normalmente a gente escuta algumas críticas em redes sociais, em influenciadores hoje, mas é pura falta de conhecimento. É que talvez essa pessoa não teve a oportunidade de conhecer o agro como ele é. Sim. Sabe? Na essência dele, né? Na importância que ele tem. Em todos os assuntos, desde de política até sustentabilidade, ecologia, economia, tudo. Todos esses pontos, eu estou dizendo isso porque eu também tinha isso. Sim. E depois que a gente veio fazer aqui esse podcast, assim, muita coisa mudou assim, na minha concepção. E eu vejo isso, a tecnologia, o conhecimento, a necessidade que tem de trazer. Por exemplo, a gente conversou sobre IA aqui, as coisas estão muito avançadas no agro. Né? Não, eu uso assim, alguns exemplos aqui. Ó. Antes o conhecimento estava aqui. Né? Um profissional, seja de qual área fosse, ele era valorizado, ele era melhor ou pior pelo nível de conhecimento que ele tinha. Esse conhecimento vinha da experiência de vida, da experiência na função dele, no aprendizado, feeling, na faculdade, no feeling e tudo mais. E hoje a gente está ficando cada vez mais nivelado porque o conhecimento está aqui. Com o meu celular aqui, vamos dizer, dentro da nossa empresa, a gente tem a nossa IA, que eu uso a nossa IA para acessar as informações, dados em tempo praticamente real do que está acontecendo em tudo que é lugar. Então, tipo assim, quero saber quanto eu gastei em cada talhão, quanto que eu fiz, não sei o quê, eu pergunto para minha IA hoje. Entendeu? Antes eu precisava acessar 2, 3, 4, 5 relatórios, então agora isso está mudando o jeito da gente trabalhar e fazer gestão. Sim. E é um caminho sem volta. Sem volta. E assim, não só eu, mas a minha equipe precisa ter acesso a isso, a minha equipe tem que estar familiarizada a isso. É verdade. Então volta naquilo que a gente estava falando, do nivelamento de conhecimento, que é outro patamar. Às vezes as pessoas que não têm conhecimento de como que é o agro, ainda tem aquela ideia lá do sertão, enxada, do interiorzão, da enxada. Não, é muito mais do que a gente imagina. E que bom, né? Que bom. E que bom, né, cara? Que bom porque e isso é importante porque, assim, a gente vê as gerações vão mudando. Essas gerações mais novas são... Meu filho nunca não conhece um mundo sem tela. Eu também já fui familiarizado com tela. Meu pai já não foi. Sim. Então, assim, meu filho já o que precisa é no botão. Então, assim... O agro, para existir e dar continuidade nessa sucessão, ele tem que ter esse desafio tecnológico. Jamais uma terceira geração nossa ia se sujeitar a pegar um cabo de uma enxada. Sim. Então ele tem que ter uma tecnologia envolvida, embarcado, uma máquina com IA, uma máquina com agricultura e precisão e tudo mais, enfim. Eu repito. A gente vê a realidade, às vezes, em outras, por exemplo, nos Estados Unidos, que o número de fazendeiros foi diminuindo, talvez porque essa geração não tinha tanto interesse pelo jeito que se conduzia as coisas. Sim. Né? Então, isso é muito válido para essa sucessão continuar. A gente teve um patrono aqui do nosso podcast, que é o Dr. Marcelo Barreto, Sim. E ele fala um negócio que eu quase repito em quase todo episódio aqui. Ele fala assim, pega um chip e pega uma semente de soja. Tem mais tecnologia na semente de soja do que no chip. Sem sombra de dúvida. Eu acho muito interessante essa analogia, porque isso tira as escamas dos nossos olhos, né, cara? Sim. E eu acho que diferente também dos Estados Unidos, aqui o campo não é tão longe da cidade, então fica uma coisa, né? Se mistura e cada vez mais, aí tá tendo agora uma volta. Eu tenho muita gente que eu conheço que está voltando para os interiores, olhando para esse mercado. Então, assim, é uma coisa só no fim das contas. Exatamente. A gente está num país, vamos dizer, que o agro é importante para a economia como um todo. Pensando em qualidade de vida, a gente vê muita gente querendo voltar realmente para o interior e pega uma cidade como Castro. É diretamente ligado ao agro. Sim. Então, vamos dizer, e as outras atividades que existem, né, o comércio, indústria e tudo mais, também, de certa forma, está inserida, né, nesse contexto geral do agro. Então, é uma consequência, eu já digo. Legal demais. Se você quiser saber mais sobre o nosso hub tecnológico do agro, você pode entrar em www.mackenzie.br, mas todas as informações vão estar aqui na descrição. E para saber mais sobre o grupo Coelp, onde que eu entro? Às vezes o cara quer dar uma pesquisada ali, saber mais sobre vocês. As redes sociais hoje é o caminho mais fácil, talvez, né? Então @Coelp, principalmente Instagram e outras redes sociais. Kolbe e Elisete Petter, o nome dos dois patriarcas. Que legal. Bem simples. Todo mundo faz essa pergunta, mas é muito simples. E existe já há 28 anos a Coelp. Então é uma história aí já.
Eu queria te agradecer, Eric, por isso. ter Obrigado pelo convite. agenda, pegado uma brecha na tua agenda que eu sei que é dura e vindo aqui conversar, contar a sua história. E parabéns, viu? Parabéns, parabéns por fazer parte desse ecossistema que é tão bonito, mas parabéns pela história pessoal de vocês aí. Obrigado. Dessa união da família, é muito bonito de ver. E parabéns para vocês, para toda a instituição Mackenzie por acreditar nisso aí, por estar vindo com todas as forças, colocando os dois pés, como você mesmo falou, e vai ser muito importante aqui para o desenvolvimento da região. Legal. Com certeza absoluta. Valeu demais. Valeu. E você, obrigado por ter ficado com a gente aqui. Dá uma pesquisada, tem vários episódios especiais aqui de Castro, falando um pouquinho sobre o agronegócio, direto aqui, aqui no Parque Tecnológico de Castro, do leite aqui, da AgroLeite, e diretamente aqui do MacPlay. Um beijo para você e até o próximo episódio. Tchau!